Saudações a todos. Então, dando continuidade ao nosso curso de Ética Geral e Deontologia Jurídica, para que não tenha assim, dúvidas sobre os conteúdos que a gente vai trabalhar ao longo do semestre, eu vou passar com vocês brevemente sobre vamos dizer, uma big picture do que teremos esse semestre. Vocês terem uma visão do macro e depois nós vamos ter uma visão micro, ou seja, cada uma das aulas, cada um dos temas e assim por diante. Então, se vocês acompanharem comigo aqui no mapa, a gente vai perceber que dentro do conteúdo, nós vamos passar primeiro para o momento da ética geral, que vai ser as aulas principalmente mais conceituais, para poder fazer algumas distinções entre moral e ética, e aquilo que é importante para poder distinguir em relação ao direito, e os problemas que são decorrentes dessas distinções. De certo modo, a gente está retomando aqui alguns aspectos que vocês já viram de forma mais introdutória no primeiro ano de curso, em especial em Introdução à Ciência do Direito. Então a gente vai retomar alguns pontos dessa parte introdutória para que fique assim, bastante clara a distinção que existe entre, pelo menos na ética contemporânea, entre estes termos. E em especial, quando for possível, vou fazer algumas introduções ou algumas digressões, muitas vezes, sobre temas da teoria do direito, como, por exemplo, o chamado positivismo jurídico inclusivo, positivismo jurídico exclusivo e assim por diante. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar sobre essa ética geral. Logo em seguida, a gente vai passar para os modelos éticos, que vai ser uma parte assim, significativa do nosso semestre, será essa compreensão desses modelos éticos. E vejam, essa é uma opção terminológica que eu adotei aqui. Acima de tudo porque nós veremos as distinções que, pelo menos eu não vou apresentar a ética para vocês enquanto um sistema dogmático, nem um sistema ideal. Não é uma carta de boas intenções, mas sim uma série de compreensões ao longo da tradição ocidental que possibilitam que em especial o pensador do direito, o operador do direito, o jurista, ele saiba se posicionar em relação aos problemas éticos. Então, o nosso foco nessa questão dos modelos éticos é a ação ética. E como essa ação ela pode ter contornos diferentes a depender do paradigma e do modelo ético que nós estamos trabalhando. Então, a ética não é um sistema dogmático absoluto, mas também a ética não é um relativismo e um subjetivismo desmedido. Isso vai ser um ponto que a gente vai destacar nessa parte das distinções. Mas quanto aos modelos éticos propriamente, eu vou tentar explicar o que seria uma ética eudaimônica e qual a relação que ela teria, por exemplo, em contraposição ao senso comum de uma ética hedonista, que não é a intenção do sistema eudaimônico, que é talvez o preponderante na filosofia grega antiga, principalmente do período do fim das grandes sínteses e o início do helenismo, em especial o helenismo, e que, de certa forma, vai guiar uma série de discussões no plano ético também do medievo. Nós não vamos trabalhar os modelos ou as posições sobre ética da tradição cristã, como em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Infelizmente, não faz parte do nosso campo de reflexão desse semestre. Isso já foi estudado em História do Pensamento Jurídico, da forma que tem a conexão com o direito, mas sem ignorar que existe toda uma reflexão extremamente densa, longa na tradição ética quanto ao pensamento cristão, mas não será objeto nesse semestre. E aí a gente vai passar para um sistema já de uma ética utilitarista. E vejam que há um salto aqui significativo no âmbito temporal. Essa disciplina não é uma disciplina histórica, é uma disciplina tópica. Nós vamos escolher temas importantes da tradição da ética, da filosofia moral e destacá-los em relação ao como pensar esses temas dentro da tradição da deontologia jurídica. E aí vai trabalhar com o modelo da ética utilitarista, que vejam, já é um salto para pelo menos o século XIX. A gente vai pensar pelo menos a partir das grandes matrizes que está pelo menos no pensamento de Jeremy Bentham e do Stuart Mill.
Após isso, eu vou passar pela ética da convicção, que é uma discussão importante aqui entre principalmente a tradição alemã com Max Weber, que vai discutir o posicionamento entre a ciência e a política. Isso é um texto, assim, talvez, dos mais importantes ainda hoje, da ética da convicção e a ética da responsabilidade, a gente pode colocar aqui. Posteriormente, eu vou fazer algumas discussões aqui dessa ética da responsabilidade, seus vínculos, não propriamente de recepção interna, mas de contornos com a chamada ética das instituições, que já está no século XX, principalmente com o que a gente pode pensar junto com John Rawls. Após isso, a gente vai estudar um pouco sobre ética no solidarismo, e aí, de certa forma, há uma certa retomada da doutrina cristã e da doutrina econômica que o cristianismo coloca, principalmente após a encíclica Rerum Novarum, no século XIX, e como isso é recepcionado por autores da tradição neotomista. Isso traz algumas reflexões interessantes, então nesse ponto vou retomar, porque é um paradigma importante, principalmente pensando na relação entre ética e economia, então tanto que fica na mesma aula de ética e economia a gente trabalha essa ética no solidarismo, que no Brasil é principalmente o Fábio Conder Comparato no direito. Posteriormente a gente vai trabalhar a ética do reconhecimento e a ética do discurso, na verdade a ordem aqui está trocada, eu vou inverter aqui. Primeiro, a ética do discurso e, por fim, a ética do reconhecimento. No plano teórico, se for possível, vou trabalhar ainda uma relação entre ética e técnica, que é uma discussão mais específica, mais contemporânea, bem tipicamente do século XX, que a gente pode pensar alguns elementos sobre como a própria inteligência artificial ela traz um certo choque, ou pelo menos provoca os juristas a pensar de uma outra forma a questão da ética e principalmente da decisão. Vejam que, ao se falar de modelo aqui na ética, há uma discussão muito próxima com as teorias da decisão. Não estou falando que a teoria da decisão judicial seja apoiada em modelos éticos, como a gente está trabalhando aqui. Mas ambas têm um ponto de contato que é o momento da ação e da decisão. Toda ação, e no plano ético, implica uma tomada de posição, que ela pode ser interpretada aqui enquanto uma decisão, num caso muito concreto e individual. A gente vai discutir isso também oportunamente. Então a gente fecharia aí uma parte então desses modelos éticos que vão servir de suporte para a nossa reflexão da segunda parte do semestre, que aí vai ser dos seminários que nós discutimos no plano de ensino, que a gente vai pegar as diversas carreiras. Então a ética do jurista teórico, do advogado, do promotor, dos agentes públicos aí dos mais diferentes, advocacia pública, defensoria pública, delegados de polícia, carreiras policiais. Na fiscalização também é possível ter essa discussão sobre a deontologia. E se houver alguma demanda mais específica, pode trabalhar com outros servidores públicos, por exemplo. A ética do magistrado, dos ministros de cortes superiores e de carreiras políticas e ainda, por fim, a ética das partes. São temas possíveis dentro dos seminários. Isso vai depender muito da própria composição dos grupos. Nós já vimos que isso vai variar realmente de acordo com a própria formulação da turma.